vocês. Então, damos sequência agora, né, falando um pouquinho sobre dinâmica e estrutura da litosfera, que é o nosso primeiro capítulo, então, já oficialmente da apostila do segundo bimestre, tá? Esse capítulo aqui vai tratar alguns conceitos que vocês já têm conhecimento, que vocês já viram de maneira mais sucinta no ano passado, ok? Quando vocês estavam no 5º ano. Então vamos só lembrar o que é a ideia de litosfera, né? A litosfera é essa parte sólida da Terra onde a gente pisa. Os alunos têm muita dificuldade de entender, né? Porque o nome é difícil, litosfera. Nada mais é do que essa parte firme da Terra onde ficam os continentes, onde a gente vive, onde a gente constrói, ok? Então essa parte, né, externa e sólida da Terra, tá? Dentro da litosfera, eu tenho, que é esse conteúdo aqui que eu falo que vocês já têm conhecimento, eu tenho uma divisão de rochas, né? As rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Vamos só recapitular de maneira bem breve, que eu acredito que vocês estão vendo isso também em outros conteúdos, né? Como ciências, também vai tratar um pouquinho sobre esses termos. Então, de maneira bem rápida, né? O que seria uma rocha magmática? O nome dela já fala, rocha magma, né? É uma rocha derivada através da solidificação do magma, tá? Esse tipo de rocha, essa solidificação dessa rocha pode ocorrer de duas formas principais, né? Essas rochas podem ser intrusivas ou extrusivas, né? Vamos lembrar, uma rocha magmática, então, é aquele líquido, né, que vai sair do cone de um vulcão, correto? É ainda em estado pastoso, né, líquido para pastoso. Então, as rochas magmáticas intrusivas são aquelas que vão se solidificar ainda no interior desse cone, né? Elas não entram em contato ainda com o oxigênio. Então, essas rochas se solidificam, como elas estão em um ambiente fechado, com uma temperatura relativamente alta, elas se solidificam de maneira mais lenta, mais calma, né? Onde os grãos, então as partículas, ficam bem pequenininhas pelo processo de solidificação. Já as rochas magmáticas extrusivas, né, que seria a segunda categoria de rochas, são aquelas que quando esse líquido pastoso sai do cone do vulcão e entra em contato com o oxigênio, ok? Quando entra em contato com esse oxigênio, ela tem um processo de resfriamento mais rápido, certo? Então as partículas, né, de minerais, de rochas, ficam de tamanhos maiores, porque ela teve um processo de solidificação muito mais rápido se comparado às rochas intrusivas. O segundo tipo de rocha que a gente vai ver seriam as rochas sedimentares. O que seriam rochas sedimentares? São rochas também chamadas de rochas secundárias, por quê? Elas, diferente da rocha magmática, né, que se formam a partir de um líquido pastoso, elas dependem de resto de outras rochas para que elas ocorram, correto? Então, por exemplo, uma rocha sedimentar, ela vai juntar partículas de várias outras rochas que vão sofrer um processo de solidificação, né, de agrupamento, para se transformar em uma rocha sedimentar. Quando a gente pega essa rocha na mão, ela é uma rocha extremamente arenosa, assim, tanto que se a gente esfregar a mão nela assim, a gente consegue esfarelar ela, porque nada mais é do que um agrupamento de sedimentos, correto? Esse tipo de rocha sedimentar ocorre principalmente em bacias sedimentares, né? Vamos só lembrar qual que é o termo, a ideia de bacia. Bacia, sabe aquela bacia da mãe mesmo, de estender roupa, sabe? Que tem aquele formato? Nada mais é do que aquilo lá, uma bacia sedimentar. É uma parte mais aprofundada do relevo, como se fosse uma depressão, onde tem o acúmulo de sedimentos das partes mais altas, então, para essas camadas mais baixas. Durante vários processos, né, essas camadas vão se formando, né, dando origem, então, a uma rocha sedimentar. Outra característica dessa rocha é que quando a gente pega ela na mão, né, um pedaço dessa rocha, né, uma porção dela, a gente consegue ver que ela tem várias camadinhas de cores diferentes. Por quê? Nada mais é do que o processo de compactação dessa rocha, né? Então vamos imaginar assim, uma bacia sedimentar, que seria essa parte mais aprofundada do relevo, correto? Imagine que todas as partículas vêm das partes mais altas para se acumular nas partes mais baixas desse terreno, correto? Então, imagine assim, vem uma grande chuva e traz uma leva de sedimentos, galhos, folhas, cisco, pedaços de pedras, de rochas já existentes, e vão fazendo camadas. Aí, sei lá, depois de tanto tempo vem outra chuva, correto? E vai fazendo essas camadas. Então, quando a gente extrai um pedaço dessa rocha aqui, quando a gente consegue pegá-la na mão, ela tem várias camadinhas, porque foram os processos de solidificação desses sedimentos, correto? Por último, a gente tem as rochas metamórficas, que também
consideradas rochas secundárias. Por quê? Uma rocha metamórfica ela pode ter origem a partir de uma rocha magmática ou sedimentar. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela é uma rocha que sofre uma mudança na sua composição química. Então, imaginem uma porção de rocha que sofre muita pressão, né? Uma rocha que fica espremida, apertada durante muito tempo, ou uma rocha que sofre oscilação de temperatura, correto? Então, isso vai gerar uma rocha metamórfica. Por quê? Por conta das condições que ela está, ela vai mudar a sua composição química. Então, ela vai deixar de ser uma rocha magmática ou sedimentar e se tornar uma rocha metamórfica, correto? Outros termos que a gente vai ver aqui na apostila também seriam placas tectônicas, que eu sei que é um assunto que vocês gostam muito, né? Então a gente vai tratar de maneira mais sucinta aqui, mas vocês têm o material de vocês, tem um apostilado que vocês conseguem acompanhar e vai trazer de uma maneira mais detalhada cada um desses assuntos que eu estou falando aqui, tá? Então as placas tectônicas, né? O que são placas tectônicas? Nada mais são do que blocos rochosos que ficam um pouquinho abaixo da crosta, né, no manto, e que se movimentam de maneira bem lenta a ponto de serem quase imperceptíveis, ok? Então imagina a Terra, né, relativamente redonda, com várias placas rochosas que ficam se locomovendo, né, umas a favor de outras, uma contra as outras, durante esse processo lento. Então essas placas tectônicas, elas são divididas em 3 categorias. Elas podem ser, coloquei aqui só o início do nome, só para vocês conseguirem lembrar. Elas podem ser placas divergentes, convergentes ou transformantes, tá? Vamos explicar cada uma delas. O que seriam placas tectônicas divergentes? Divergentes, elas vão se separar, elas vão se divergir, correto? Então, imaginem, placas tectônicas que ficam sobre o manto, que vão se separar, ok? Quando elas fazem esse processo de separação, de maneira muito lenta e imperceptível, praticamente aqui em cima, né, onde a gente está, na superfície, quando ela faz esse processo de separação, ela tende a fazer uma falha, correto? Era como se eu fizesse assim, deixa eu pegar uma folha que fica mais fácil. Era como se eu fizesse assim, placas que se separam, elas vão fazer esse tipo de movimento aqui. Vai ficar um vale entre elas, correto? As placas convergentes são placas que se juntam, tá? São placas que vêm a favor uma das outras. Tá? Então, o que seria isso? Imaginem 2 placas se movimentando e uma vai chocar contra a outra, ok? De maneira muito lenta, quase imperceptível, mas que quando isso acontece, a gente percebe aqui em cima. Normalmente aqui em cima a gente vai perceber, porque tem tsunamis, tem terremotos, né? Que trazem grandes prejuízos econômicos, né? E prejuízos de vida para a população. Então, a gente teria, então, placas divergentes se separam, placas convergentes se chocam. Imaginem assim, quando uma placa convergente se choca com a outra, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Uma vai apertar a outra e ela tende a fazer uma elevação, onde dá origem então à nossa cadeia de montanhas, correto? O que é divergente? Ela se separa e tende a fazer um vale. A convergente, na hora quando elas se chocam, elas tendem a apertar uma outra e fazer esse envergamento da crosta, correto? Já as placas transformantes são aquelas que vão correr lateralmente, tá? Então, uma vai correr lateralmente a outra, tá? Então, elas tendem a fazer falhas também, tá? Então, imagine que elas vão fazer esse movimento aqui. Tende a fazer rachaduras, fissuras na terra, correto? Quem que vai movimentar essas placas tectônicas aqui? Que força que é essa que vai conseguir movimentar esses blocos rochosos pela terra? O movimento de convecção, tá? Na apostila de vocês, na página 13, tem o RA que vocês conseguem consultar certinho, né? Pelo aplicativo do celular, e vocês conseguem ver de maneira 3D todo esse processo. Mas o que seria esse movimento de convecção? Imagine quando a gente coloca uma panela de pressão no fogo, tá? A gente fecha essa panela para que ela pegue pressão. A parte de baixo dela, a água tende a ficar borbulhando, correto? Era como se fosse essa força que vem do interior da Terra. Como a temperatura da Terra no interior é muito elevada, tende a fazer esse movimento de borbulhamento, tá? Então, esse movimento tende a fazer, então, o deslocamento dessas placas tectônicas, onde, de acordo com o borbulhamento, elas podem ir uma contra as outras, uma a favor das outras, ou uma lateralmente à outra, ok? Quem deu essa ideia de placa tectônica, né? Foi esse cara aqui que a gente chama de Alfred Wegener, tá? Foi ele, então, que fez essa teoria continental, a teoria da deriva continental. O
O que seria isso? Quando ele começou a estudar, né, ele começou a perceber várias evidências que a Terra tinha que davam a entender de que um dia toda essa Terra todos esses continentes que hoje se encontram separados foram feitos juntos, né, foram criados de uma maneira única e no decorrer dos anos eles foram se separando, dando a atual configuração que a gente tem hoje. Então, que evidências que ele conseguiu levantar para provar de que, esses continentes eram juntos, e ele dá um nome para isso, né? Ele chama esses continentes de Pangeia, que seria então um único supercontinente, que depois se separa em duas grandes partes que a gente chama de Gondwana e Laurásia, e depois posteriormente se separa e dá origem então aos nossos atuais 6 continentes. Então, que evidências que ele conseguiu levantar com isso, né? Quando a gente observa o mapa, vai ter um mapinha aqui do lado para vocês observarem, o encaixe perfeito da América com a África. Se a gente observar, pudesse recortar certinho, a gente vai ver que eles encaixam perfeitamente, tá? Então isso foi a primeira grande evidência que ele fez, o que dava a entender o quê? Que todos esses continentes eram juntos e que por uma força maior, né, no caso as placas tectônicas, eles teriam se separado no decorrer dos anos. Que outra evidência que ele conseguiu ver? Principalmente na África e na América, ele conseguiu verificar alguns fósseis que são característicos dos dois, né? Então, por exemplo, uma mesma espécie de animal era encontrado nessa parte da África, mas também era encontrado na América. E não tinha evidências de que eles cruzariam todo o Oceano Atlântico para chegar, né, de um lado ao outro, que dava a entender também que esses continentes eram muito próximos, né? Eram juntos e depois, com o movimento da placa, eles se separaram. Além de evidências de vegetais comuns que ocorrem na África, também ocorrem na América, e alguns tipos de minerais, né? Que também tem essa mesma ocorrência nesses dois continentes distintos. Pessoal, olha lá então, como forma de vocês exercitarem esse conteúdo que eu passei agora, né? Juntamente conciliado com a disciplina de ciências, eu vou deixar uma atividade para vocês realizarem na apostila mesmo, tá? Na página 10 da apostila de vocês, no primeiro capítulo do nosso segundo bimestre, tem uma atividade que vocês vão conseguir exercitar esse conteúdo que eu passei para vocês, tá? Então fica de tarefa e vocês realizam ele na apostila, exercício 1 e 2 da página 10. Para quando nós voltarmos. Que a gente... Vai. Que daí eu vou verificar, quando a gente voltar, eu corrijo essas atividades junto